Na aula de hoje a gente vai falar sobre Grécia Antiga. Na aula de hoje a gente vai falar sobre território grego, como era o território grego, como era a forma de organização política, e social da Grécia Antiga, e a gente vai falar sobre as principais cidades da Grécia Antiga, que é Atenas e Esparta. Vamos para a nossa aula. Território grego. O relevo da região da Grécia continental é bastante montanhoso, o que naquele período trazia dificuldades para a comunicação entre seus habitantes, ou seja, o território grego tinha suas dificuldades na sua locomoção, no seu trajeto. Além disso, o solo rochoso e pouco fértil, aliado a fatores históricos, como as invasões, colaborou para que os gregos buscassem no mar a saída para ocupar outras regiões. Ou seja, a terra, o solo grego tinha uma desvantagem, ele não era tão fértil. E para eles buscarem novas formas de alimento, eles tiveram que se aventurar no mar ou pela água. O fato de o litoral ser extremamente recortado favoreceu a navegação e o comércio externo, ou seja, havia muita oportunidade de utilizar o setor aquático, da região da Grécia. Aqui no mapa a gente vai ver como é a região da Grécia. Esse ponto mais escuro, avermelhado, são as zonas de assentamentos gregos, ou seja, são as principais regiões do Império Grego, da região da Grécia Antiga. Os pontos escuros, pretos, são as metrópoles, ou seja, as principais cidades mesmo. A parte avermelhada são as regiões em volta dessas cidades. E o ponto, a bolinha branca, são as principais colônias, ou seja, são colônias dessas cidades, são colonizadas pelas principais cidades da Grécia. Pode ver que os territórios gregos ficam bem próximos ou bem colados aos mares, principais mares, o Mar Negro e perto da Península Ibérica. Pode ver que as principais cidades gregas, elas têm como principal característica os portos. Períodos históricos. A Grécia passou por 5 períodos históricos, a Grécia Antiga, passou por 5 períodos históricos bem interessantes. A primeira é a Creto Micênico, que durou de 2000 a 1000 anos antes de Cristo. Lembrando que a contagem de tempo nesse período é decrescente. Os historiadores utilizam decrescente até o nascimento de Cristo, como vocês podem ver aí na sigla AC. O Creto Micênico ocorreu o uso de metais vindos do Oriente e do alfabeto de origem fenícia. O segundo período histórico, pré-homérico, que durou entre 1000 anos a 800 anos antes de Cristo. Nesse período formaram-se as polis, ou seja, as principais cidades-estados. Ocorreu a expansão dos gregos para o Oriente e o Ocidente. O terceiro período histórico é o período homérico. Nesse período, que durou do ano 800 ao ano 500 a.C., se iniciou a democracia, deu início à democracia em Atenas e a cunhagem de moedas, ou seja, a fabricação de moedas para o comércio. O terceiro período histórico é o período clássico, que durou entre os anos 500 a 323 a.C. O que aconteceu nesse período? Atenas liderou a Confederação de Delos. E nesse período também ocorre o desenvolvimento da filosofia e as campanhas de Alexandre na Macedônia. O último período histórico é o helenístico, que durou entre o ano 323 ao ano 200 a.C. E nesse período ocorreu o domínio macedônio sobre a Grécia Antiga. Então,
Os períodos históricos da Grécia Antiga foram esses cinco: o creto-micênico, o pré-homérico, o homérico, né? O pré-homérico é o antes, né, do homérico, o clássico e o helenístico. Aí a gente vai falar um pouco, quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente fala de um período muito interessante e marcante na história, que é a Guerra de Troia, né? O que foi essa Guerra de Troia? A Guerra de Troia foi travada entre os aqueus, os gregos, né, e os troianos, que foi lá na cidade de Troia. A cidade de Troia estava localizada na atual Turquia hoje, que é hoje, né, a Turquia se localizava a cidade de Troia, e era de difícil acesso, era principalmente por água, né, pelo mar. A guerra já durava anos e sem nenhum avanço por parte dos gregos. Foi feito um enorme cavalo de madeira, né, já para terminar, né, a guerra, dado como presente aos troianos, feito por quem? Pelos gregos, pelos aqueus. É conhecido hoje, né, como cavalo de Troia ou presente grego, mas eu vou explicar daqui a pouco por quê. Dentro do cavalo de madeira haviam vários soldados gregos, né, dos aqueus. À noite, quando todos estavam dormindo, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo, matando todos os homens de Troia, levando as mulheres e as crianças como prisioneiras. Aí que teve o fim da Guerra de Troia. Então, com a entrada desse cavalo de Troia na cidade de Troia, né, tem esse nome, né, porque dentro desse cavalo de madeira tinham os soldados, que foi uma estratégia para entrar na cidade, porque a cidade de Troia era fortificada, tinha uma grande muralha, tinha um grande exército, e podem ver que já durava anos essa guerra e nunca saía do lugar. Eles até se ensoberbeciam, se elogiavam, né, dizendo que ninguém poderia entrar na cidade, nenhum inimigo poderia entrar na cidade. E uma simples ideia, né, de entrar dentro de um cavalo, né, um cavalo de Troia, o nome. E aqui é a imagem do que seria esse cavalo de Troia. Isso aqui é a imagem do filme de 2003, do filme Troia. Aqui dentro desse cavalo estavam os soldados. Organização política. No início de sua história, a principal forma de organização social e política da Grécia Antiga eram os gêmeos. O que eram os gêmeos? Comunidades formadas por um grande grupo familiar, descendente de um antepassado comum, ou seja, era constituído principalmente por famílias. Esse grupo familiar herdava as terras e trabalhava nelas de forma coletiva, ou seja, um ajudando o outro. O chefe era um patriarca que exercia funções militares, jurídicas, administrativas e religiosas, ou seja, ele comandava praticamente tudo. Com o passar do tempo, a forma de organização em comunidades gentílicas entrou em crise, pois a população cresceu e não existiam terras férteis para todos viverem da agricultura. Ou seja, com o passar do tempo, a população cresceu. Já uma pequena comunidade familiar, né, já se tornou já uma grande comunidade. E para suprir a necessidade dessa grande comunidade, começou a gerar conflitos, porque eles queriam o quê? Terras para sobreviver, já que nesse período a sobrevivência vinha da onde? Da agricultura, da terra, da plantação. Grandes porções de terras que antes eram coletivas tornaram-se propriedades privadas de antigos membros dos gêmeos. Ou seja, de coletivo passou a ser propriedade privada. Apenas uma pequena parcela da população garantiu a posse de terras, ao passo que a maioria ficou sem as terras. Dessa forma, entre os séculos 8 a.C. e 7 a.C., as pessoas passaram a agrupar-se em cidades-estados, também conhecida como
polis, que a gente vai falar mais na frente como eram essas cidades-estados. Inicialmente, as polis eram governadas como? Por monarcas, responsáveis por questões administrativas, religiosas, militares e jurídicas, muito parecida, né, com os reinos anteriores, né, que era governada pelo patriarca, que tinha as mesmas funções. Durante o período de monarquia existia o quê? Um conselho que controlava os poderes do rei. Ou seja, o rei não podia governar só, ou tomar uma decisão arbitrária, ou uma decisão que não fosse consultada ao povo ou ao conselho. Tudo que o rei fizesse, o conselho ia investigar e ia ver se estava de acordo e se não ia prejudicar, né, a população. Esse conselho era formado pelos grandes proprietários rurais, ou seja, era a elite da época. Os eupátridas, também chamados de aristocratas. Aqui nessa imagem a gente vai falar, a gente vê, olha, a Acrópole da cidade de Atenas, bastante conhecida. O que era essa Acrópole? Na Acrópole estavam os templos e os gregos celebravam o quê? Culto aos deuses. Na parte mais baixa estava a Asti e a Ágora. O que eram essas duas, a Asti e a Ágora? Na Asti era realizado o comércio, era o centro comercial, né, onde ficavam os comerciantes. E na Ágora ocorriam reuniões para discutir os assuntos de interesse o quê? Geral, interesse comum, interesse de todos. Ao redor da cidade eram construídas muralhas para proteção, já que cada cidade era independente, eles tinham que se precaver. Qual era a principal proteção? As muralhas. Outras cidades já tinham proteção natural, como o mar, né? Para além dos muros, havia o quê? Os campos, onde os proprietários rurais e os camponeses mantinham a agricultura e cuidavam de pequenos rebanhos. Nessas cidades-estados, os habitantes falavam a mesma língua, tinham a mesma religião e seguir as mesmas tradições. Entretanto, tinham leis e governos independentes, ou seja, eram independentes, mas tinham suas próprias leis, tinha sua própria religião. Por mais que todas as cidades fossem da Grécia, cada uma tinha sua independência. E em alguns casos, algumas se tornavam rivais, algumas acabavam em conflito uma com a outra, principalmente por causa de território, por causa de terra. Por quê? Tinha que suprir a necessidade do povo. Por mais que cada um tivesse lá, todos fossem gregos, cada um tinha sua própria língua, sua própria religião. Quando a gente fala em religião, algumas cidades gregas, cada cidade adorava ou reverenciava ou era protegida por um deus específico. Atenas, que é a própria deusa Atenas, Esparta, o deus da guerra, né? Cada cidade tinha o seu deus grego de proteção, que protegeu a cidade. Por volta do século VII a.C., a aristocracia passou a exercer o poder nas cidades, constituindo o quê? Uma oligarquia. Essa palavra é muito interessante, porque o que é uma oligarquia? Governo de poucos ou governo de alguns. Então, a aristocracia, que era poucas pessoas, elas passaram a governar as cidades. A partir do século VI a.C., outras formas de governo se formaram na Grécia Antiga. Em Atenas, por exemplo, em 545 a.C., houve uma forma de governo chamada tirania, quando o poder foi assumido pelo governante Pisístrato. Ou seja, tinha todo o poder em sua mão, né? De modo geral, nas cidades-estados, grande parte da população formada por escravizados estrangeiros não participavam das decisões. Ou seja,
Os escravizados, os escravos e os estrangeiros, eles não tinham participação política, porque não eram considerados cidadãos. Só era considerado cidadão quem tivesse pai e mãe grego. Se fosse de outro local, não era considerado cidadão. Então, ele não tinha nada a ver com a política, não podia tomar decisão nenhuma, não podia votar em nenhum conselho, nem fazer parte de nenhum conselho. Ele só tinha que esperar as decisões chegarem até eles. Em razão do relevo montanhoso, vamos continuar falando da Grécia, o relevo montanhoso que dificultava a agricultura e do aumento da população, muitos estrangeiros que moravam na Grécia e muitos camponeses se estabeleceram em outras regiões, ou seja, pela dificuldade de ter uma planície, uma terra assim boa para plantar, bem plana, como a terra grega tinha bastante relevo, bastante montanha, e geralmente nessas montanhas tem muita pedra. Então, não tinha muitas condições, muitas terras para ter uma boa plantação. Então, muitos camponeses foram para onde? Para outros lugares, fora das principais cidades gregas. Essa prática favoreceu o surgimento de colônias gregas. Lembra que a gente viu no mapa lá as colônias gregas? Nas quais se tornaram importantes cidades-estados e centros de comércio, ou seja, foi evoluindo. Passaram a poucos camponeses a habitar, depois passou para ser colônias das principais cidades, e depois se tornaram principais cidades ou principais centros de comércio. Algumas dessas cidades, originaram cidades conhecidas hoje, cidades europeias, como Marsella na França e Nápoles na Itália. As colônias gregas, fundadas em diversos territórios ao redor dos mares Mediterrâneo, Egeu e Negro, possibilitaram o desenvolvimento do comércio e da agricultura. Olha aí, dos mares, que é Mediterrâneo, o segundo, na verdade, é Egeu. No livro vocês vão encontrar o nome Egeu, e o terceiro mar é o Mar Negro. Esses principais mares possibilitaram o desenvolvimento do comércio e da agricultura, ocasionando o enriquecimento de comerciantes e artesãos, e começaram a exigir a maior participação do governo das cidades. Assim, esses principais comerciantes, a única função deles era pagar impostos, e eles não tinham benefício nenhum, porque como eles tinham bastante condições, eles começaram a exigir maior participação política. Por quê? Eles queriam interferir também, de certa forma, na política para seu benefício, já que eles não podiam interferir em nada na política, e a maioria desses comerciantes eram estrangeiros. Esse fator e as dificuldades enfrentadas pela parcela pobre da população ocasionaram diversos conflitos sociais em algumas cidades gregas. Dentro mesmo dessas cidades haviam conflitos. Próximo assunto, a gente vai falar sobre as cidades-estados, principalmente Grécia e Esparta. Quem eram essas cidades, como é que elas funcionaram? Aqui a gente vai falar uma introdução do que eram essas cidades. A gente vai falar sobre a sua sociedade, a sociedade de Atenas e a sociedade de Esparta. Primeiro a gente vai falar o que era cidade-estado. A Grécia Antiga era formada por diversas polis e se organizavam de maneira independente. Então, cidades que se organizavam de maneira independente, ou seja, tinham seu próprio sistema de governo, seu próprio sistema econômico, sua própria religião, ou seja, sua própria cultura,
era considerada uma cidade-estado, ou uma polis, né? E a gente vai conhecer duas delas, Atenas e Esparta. Atenas, atual capital da Grécia. Hoje ela é a atual capital da Grécia, situa-se na região da Ática e foi fundada pelos jônios na antiguidade. Esparta originou-se dos grupos dos dórios, que chegaram à região da Lapônia. Com poucas terras férteis, os atenienses desenvolveram um intenso comércio no Mediterrâneo, ou seja, a principal economia de Atenas era o comércio. Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e reformas sociais. Inicialmente foi governada por reis, denominados de basileus, que tinham amplos poderes e exerciam funções de chefes supremos, sacerdotes, juízes e comandantes de exércitos. Eles governavam com o apoio de um conselho, denominado de Areópago, do qual participavam somente os membros da aristocracia, os eupátridas. Esses logo concentraram, o poder em suas mãos, formando uma oligarquia. Então, quando eu falei lá da parte de oligarquia, a gente estava falando de Atenas, porque os eupátridas, os aristocratas gregos que concentraram o poder da cidade em suas mãos eram da cidade de Atenas. Agora a gente vai falar sobre a sociedade ateniense. Como era a sociedade ateniense? Como era formada? Como eram as camadas sociais de Atenas? A gente vê que são pelo menos 5 camadas social de Atenas. A primeira, os eupátridas, que eu já citei, quem eram, que eles eram proprietários das melhores terras, grupo formado pela aristocracia rural, ou seja, como eu falei anteriormente, era a elite da época, eram os ricos da época, e eles que ainda interferiam lá no governo do rei da cidade. Segunda camada, os georgoi, pequenos agricultores, proprietários de terras pouco férteis, onde desenvolveram uma agricultura de subsistência, ou seja, para sobreviver. Podem ver que entre os eupátridas e os georgóis, a diferença era que um tinha as melhores terras e o outro tinha as piores terras. Os demiurgos, grupo formado por comerciantes e artesãos. Esse grupo já não mexia tanto com a agricultura. Eram simplesmente comerciantes, eles só compravam lá do agricultor e revendiam. E os artesãos também, fabricavam os utensílios lá. Os metecos, quem eram eles? Estrangeiros ou homens livres que atuavam como comerciantes e artesãos. E por último, os escravizados, prisioneiros de guerra ou por dívida, atuavam como mineiros, ferreiros, agricultores, professores e nos afazeres domésticos. Ou seja, essas camadas sociais, os eupátridas, os georgóis, demiurgos, os metecos, os escravizados, eles constituíam a sociedade de Atenas, na cidade de Atenas. Pode ver que desde a elite até os escravizados. Aqui na imagem seguinte vê a mesma sociedade, só que de maneira diferente. Tinha os cidadãos. Quem eram os cidadãos de Atenas? Eram homens com mais de 18 anos. O que eles faziam? Participavam do governo e tinham muitos direitos. Eles podiam ter propriedades e pagavam impostos. Só que eles não trabalhavam. Eles já só participavam da vida política. As mulheres, elas eram livres ou não, já que nesse período eles podiam arrumar mulheres através das guerras,
como escravas, depois eles se casavam com elas. Essas mulheres não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, ou um pai, ou um marido. As ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. Os estrangeiros, eles eram livres, mas não participavam da política. Pagavam impostos e serviam ao exército. Não podiam ter propriedades. Normalmente trabalhavam no comércio, ou seja, eles não podiam ter terras. Propriedade desse período eram as terras. E por último, lá na base tinha os escravos. Não eram livres, eram propriedade de algum cidadão, lá do topo da pirâmide. Eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. As reformas políticas em Atenas. Somente os eupátridas podiam decidir sobre os problemas da cidade, o que acabou gerando conflitos sociais em Atenas. Na tentativa de resolvê-los, alguns legisladores fizeram reformas políticas e sociais. Primeiro, Drácon fez entre 650 a 600 a.C., o que ele fez? Criou as primeiras leis escritas de Atenas e estabeleceu penalidades severas. Segundo o legislador Solon, de 638 a 558 a.C., o que ele fez? Ele buscou resolver os conflitos sociais e formulou leis que aboliram a escravidão por dívida. Ele possibilitou que a população participasse de uma assembleia de cidadãos, a chamada eclésia. Pisístrato, de 600 a 528 a.C., buscou apoiar as camadas menos favorecidas e instaurou a tirania. Clístenes, de 565 a 492 a.C., o que ele fez? Ele se atribuiu a origem, ele deu origem à democracia em Atenas. Agrupou os cidadãos em 10 tribos, limitou o poder dos eupátridas, já que os eupátridas tinham amplos poderes nesse período, tinham muitos poderes, até mesmo sobre os reis, e estendeu a cidadania a um número maior de pessoas. Ou seja, a partir de Clístenes, a democracia entrou em vigor, ou seja, um maior número de pessoas, não somente os eupátridas, passaram a ter direitos. E por último, Péricles, de 495 a 429 a.C., o que ele fez? Ele comandou a política por 30 anos. Sua administração possibilitou o desenvolvimento das artes e da arquitetura, da filosofia e das ciências em geral. Foi um período tão notável que ficou conhecido como o século de Péricles. Então esses foram os legisladores. A democracia ateniense, como eu falei anteriormente, estava organizada da seguinte maneira. Essa democracia ampliava os direitos a maior número de pessoas. Primeiro, estrategos, grupos de 10 cidadãos eleitos anualmente que exercia o comando militar e aplicavam as leis. O Tribunal dos Eliastas, tribunal popular formado por 6.000 cidadãos, sorteados anualmente. Ele julgava as questões da cidade. A eclésia, que eu falei anteriormente, que era a Assembleia Popular integrada pelos cidadãos, era convocada conforme a necessidade e tinha poderes relativos à administração da polis, as leis criadas e a sua aplicação, entre outras atribuições. Essas decidiam sobre as questões da cidade. E por último, a Bulé, grupo formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anual, os quais preparavam as leis. Ou seja, vocês podem ver que Atenas
trabalhava muito a parte política, a parte das leis na sua cidade. Em seguida a gente vai falar sobre Esparta, já que era o contrário de Atenas. Eles já trabalhavam a parte militar da Grécia, eles eram grupos militares. Esparta e Atenas se destacam pelo poder que desenvolveram sobre outras polis em diferentes momentos e pelo fato de que elas são em muitos sentidos propostas. Diferentemente de Atenas, Esparta estava em uma região de terras férteis, o que favoreceu o aumento do cultivo de vinhas e oliveiras, proporcionando autossuficiência para a população. Podem ver que Atenas já tinha dificuldade das terras, né? A Esparta já tinha toda uma facilidade com as terras, eram bastante terras e as terras eram férteis. Outra diferença entre as duas cidades-estados, né, são as reformas políticas realizadas em Atenas, ao passo que em Esparta aconteceram poucas mudanças políticas e sociais em sua história. Enquanto uma tinha bastante reforma política e sempre desenvolvendo mais e mais direitos para os seus cidadãos, a outra não tinha tantas reformas políticas, praticamente não ligava para a política, né? A política deles já era diferente. Esparta estava dividida com base nos princípios do legislador Licurgo, segundo o qual os indivíduos tinham de viver para o Estado e cuidar dele. Ou seja, tinham que viver para o Estado, né? Cuidar do Estado. A única preocupação deles era cuidar do Estado. Ele criou um conjunto de regras que pregavam a austeridade, os princípios militares e o desapego ao luxo e ao individualismo. A sociedade espartana era estruturada por 3 grupos. Primeiro, os espartanos. O grupo dominante composto pela minoria privilegiada, que tinha os direitos políticos, formavam a base militar do Estado. Os periecos, grupo formado por camponeses livres, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e governantes. Pagavam tributo e serviam no exército. Só que eles tinham uma diferença, não tinham direitos políticos e nem eram considerados cidadãos, mas eles podiam lutar na guerra, né? Por último, os ilotas, que eram quem? Os escravizados, pertenciam ao Estado e também não tinham direitos políticos. Então, as camadas sociais de Esparta eram essas: os espartanos, que eram os cidadãos mesmo, né, que nasceram em Esparta, filhos de pais espartanos, e os periecos, que já eram os camponeses, eram lá de Esparta, mas eles já eram uma camada inferior. O serviço deles era somente a agricultura, ou seja, suprir a necessidade de Esparta. E os ilotas, que eram os escravizados. Lembrando que nesse período a pessoa podia se tornar escrava ou pela guerra ou por dívida, né? A sociedade espartana apresentava o quê? Uma organização rígida, não havendo pouca mobilidade social. O que isso quer dizer? Não havia possibilidade de uma pessoa que nasceu em uma camada social passar para uma outra, ou seja, não tinha essa facilidade para a mobilidade social, ou seja, não podia passar. Digamos, tinham os periecos, a pouca possibilidade de se tornar um espartano do grupo dos espartanos, um escravizado se tornar um espartano, tinha pouca possibilidade de acontecer.